Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 14 de março. Para quem ainda não assistiu o vídeo de apresentação do canal onde eu comento sobre o meu layout, sobre as médias que eu utilizo e os estudos, recomendo que vocês assistam. Lá tem os capítulos certinho e lá pelo minuto 7 por aí, onde eu começo a falar sobre os layouts, sobre as médias. E ontem, só um comunicado, né? Ontem eu comentei no final do vídeo de ontem, né, do estudo de ontem, que eu iria começar a compartilhar meus resultados, minhas operações, e começar a me expor, né, porque enfim eu tinha essa entre aspas fragilidade, fazia algum giro desnecessário, mas hoje eu conversei com o Léo na sala e ele comentou uma coisa que eu concordo, me deixou bastante reflexivo, pensei bastante sobre isso hoje à tarde e, e eu decidi, né, nesse primeiro momento não compartilhar. O Léo comentou que ele, na opinião dele, ainda era cedo para eu começar a fazer isso, e realmente ainda é cedo. Comecei a trabalhar agora em março, foi mesmo o tempo que eu comecei a gravar os vídeos, os estudos, né? Então pra mim deu uma bagunçada na minha rotina, eu ainda não consegui me organizar direito, não consegui me habituar com a rotina, então eu acho que não é prudente eu começar a me expor dessa maneira, porque pode gerar uma pressão que não é necessária agora. Então por conta disso, hoje eu não vou compartilhar os meus resultados, mas eu espero que no futuro próximo, né, na verdade eu planejo, no futuro próximo eu voltar a fazer isso, beleza? Mas vamos para o que interessa, galera. A gente pode observar que o preço no dia de hoje ele já abriu voltando a trabalhar nessa range do dia anterior, né, no final do dia anterior. Só que, não sei se vocês lembram, né, mas eu cheguei a marcar essa região de pressão de fundos da tarde do dia anterior. E hoje, no fechamento de hoje, ele veio respeitar, na abertura de hoje, ele veio respeitar no tick essa região de pressão. No tick mesmo. O que acontece? Logo abaixo nós tínhamos um monte de média. Aqui tinha média de 200 do 5, as duas de 200 do 5. Aqui também tinha média de 72 e 200 do 15, tinha média de 20 e 50 do 60. Então, enfim, aqui tinha muitas médias. E o que eu estava esperando, pessoal? Eu estava esperando o preço chegar nessas médias, por acaso falhar rompimento de fundo, desse fundinho aqui dentro do dia anterior, para fazer uma compra de risco por conta da rejeição dessas médias. Só que num minuto, a gente pode observar que num minuto ele configurou um inside. E que também foi configurado um inside em 2 minutos e que nos 5 minutos ele configurou 1, 2, 3. Eu lembro que nos fechamentos de mercado do Adriano, o Adriano comentava bastante sobre esses cenários onde o preço ele configurava uma sequência de gatilhos que começava pelo 1, ia para o 2, depois ia para o 5. Ou seja, ele via na sucessão de gatilhos de diferentes tempos gráficos, ele considerava uma confluência. E pelo 15 minutos, nós também tínhamos o quê? Tínhamos um cenário de resposta rápida na 50. O preço abriu acima da média de 9,20, acabou vindo com fluxo, rompendo essa região de médias e travando na 50. Esse paviozinho que a gente vê no 15 foi o 1, 2, 3 no 5. Nesse momento, por conta dele ter respeitado essa minha região de pressão, eu me segurei todo para não comprar esse inside num minuto. Mas o que acontece? Quando o preço fechou esse 1, 2, 3 no 5, eu tracei uma FIBO pequenininha desse 1, 2, 3 do 5 e acabei comprando, fazendo uma comprinha de risco no Luigi com stop no fundo. Ficou um tradezinho de 40 pontos, tá? Até a 9 do 15 ia pagar 180, mas aqui neste candle, que foi aquilo que antecedeu a notícia e acabou chegando aqui na região de 200 com 7,2 do 2 minutos, eu acabei saindo na mão, sem pegar na 9 do 15, faltou 2 ticks para pegar a 9 do 15, eu acabei saindo na mão com 160 pontos de retorno. Então eu decidi fazer uma comprinha aqui de risco de 40 pontinhos no Luigi,
por conta de todo esse cenário que eu comentei com vocês, de ele ter travado na região de pressão, ter travado no tique na região de pressão e ter configurado 1, 2, 3 no 5, ainda não batendo o alvo, né, da resposta rápida no 15 minutos, eu decidi comprar na correção aqui no Luigi com stop baratinho e enfim acabou dando um bom trade. Logo na sequência, aí foi no ponto 2, né? No ponto 2 foi a minha compra. Logo na sequência a gente pode observar que o preço ficou trabalhando nessa região de fundo com a região de topo, que a gente tinha aqui a região de 200 com 61 do dia, né? Tinha médias também para cima. A gente pode observar que aqui estava um bololô de média, então tinha um monte de média para baixo, um monte de média para cima, e o preço ficou trabalhando nesse range. Só que aqui, galera, no candle das 10h22, no candle das 10h22 no 2 minutos, o preço deixou uma ignição depois de falhar rompimento de 61 intraday 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui não seria um gatilho, mas aqui seria um alerta. Até porque, olhem só, o cenário que estava se mostrando pelos 60, a gente pode observar que nos 60 minutos, fechamento no topo de ontem foi no 61 desse FIBO de março. Então o preço acabou deixando um inside nos 60, bem na cara desse 61, que aqui também nós tínhamos uma região de pressão que pode ver que o preço já havia trabalhado, né, anteriormente. E logo na sequência veio estopar o fundo, o stop técnico desse movimento de alta, né? Caso alguém tivesse, vamos supor, né, que alguém tivesse posicionado nesse movimento de alta. Quando rompeu esse topo, vocês concordam que o stop poderia ter sendo posicionado nessa região de fundo? Então logo na sequência de preço deixar esse candle aqui, esse inside defendendo 61, ele veio aqui, estopou a região de fundo e olha o que aconteceu na abertura do dia. O preço cravou 7,5, então a gente pode observar que ele deixou esse inside no 61 de março. Na abertura cravou 7,5 e logo depois de deixar essa queda na abertura do dia, o preço falhou o rompimento do 61 intraday diversas vezes e pelo 2 minutos deixou aquele gatilho, deixou aquele gatilho, né, que não foi um gatilho pra gente operar, mas foi um sinal de alerta, e pelo 5 configurou esse PFR bem bonito. Por que eu falo isso? Porque aqui no candle 3, no ponto 3, na verdade, né, a gente pode observar que entrou esse movimento de fluxo, acabou rompendo, ativando no espelhamento no intraday, até também acabou ativando o pivôzinho intraday, né? Pivôzinho intraday. O preço deixou este PFR ancorado em um monte de médias fortes, mas como ele havia ativado a estrutura intraday, eu estava já de olho na venda. Veio buscar ancoragem nas médias menores de 2 minutos. A gente pode observar aqui também buscou ancoragem na média de 1 minuto, já estava trabalhando com 1 minuto alinhado, então nós já tínhamos alinhamento de 9, 20, 50, 72, 200 e 500, né? Adiante só comento sobre a 50, 72 aqui eu comentei, não sei porque que eu comentei, mas enfim, nós já tínhamos o alinhamento das médias no 1 minuto e o preço havia trocado polaridade com essa espécie de LTAzinha. Eu admito que aqui, pessoal, eu estava já de olho para vender no risco na virada desse candle, que ficaria um stop barato. Mas eu fiquei esperando o candle gatilho, esperei o fechamento. E infelizmente o fechamento ficou caro, então eu fiquei chupando o dedo nessa região. A Adriana até comentou na sala, né, que isso aqui foi um pullback de candle e ele prefere um pullback de movimento. No 1 minuto fez um pullback de movimento bem bacana, bem interessante. Mas enfim, fiquei esperando o preço vir aqui ancorar nas médias novamente para deixar o candle gatilho, acabou não acontecendo. Quando o preço desenvolveu essa região de queda, esse contexto, esse cenário de queda, nós estávamos esperando que ele viesse reto nessa região de terceiro alvo, que aqui também tínhamos o 61, eu creio que eu cheguei a demarcar o 61, esse 61 aqui, ó, 61 com o fundo do dia 12 de março, então aqui nós tínhamos terceiro alvo, 61, VWAP semanal, 500, com essa região de fundos também, e o preço acabou não pegando. O que é esse ponto 4 aqui, pessoal? Este ponto 4 aqui, ele é
este candle, este PFR nos 5 minutos, que foi uma falha de rompimento deste região de pressão dos fundos de janeiro e fevereiro. Nossa, aqui tá cheio de estudo, né? Mas enfim, porque eu fazia o estudo sem deixar esses estudos por período ativo. Então, fazer esses estudos aqui tá cheio de estudo, mas enfim, vocês têm que só observar essa região de pressão dos fundos de janeiro e fevereiro, que aqui, no meio dos 5 minutos, deixou um PFR falhando o rompimento dessa região de pressão. E olha só o que acabou fazendo logo na sequência. Se a gente fosse traçar uma Fibo, né, dessa correção desse PFR, o preço veio buscar o Luid, deixou um PFR no Luid. Eu admito que nesse momento eu estava já de olho com de fato isso daqui por acaso ser uma barra ignorada, para vir aqui buscar essa região de interesse, que tinha bastante confluências, mas esse Luid aqui ficou bem interessante. E se eu tivesse prestado atenção nessa falha de rompimento dos 5 minutos, que eu só fui prestar atenção depois, quando tivemos, eu só fui prestar atenção nesses 5 minutos de falha de rompimento quando a gente teve a ativação desse pivôzinho de reversão. E que enfim, com essa ignição aqui, ativando o pivôzinho de reversão, deixou o movimento mais... deixou o candle, esse PFR tímido, né, no 7,6, no Luid, ficou mais claro. Acabou entregando movimento de correção. Esse movimento de correção a gente teve até uma formação de 9,50-20, só que estava na cara de um monte de média. A gente pode observar que aqui estava um bololô de médias. Mas no ponto 7, a gente teve 1, 2, 3. Eu admito que eu fiz umas operações de risco aqui. Eu vendi no risco 7,6, fui estopado. Depois eu vendi de novo aqui nesse inside, fui estopado. No ponto 7, que enfim foi um candle gatilho bem bonito pelos 5 minutos, que até estava configurando distorção no 5, foi esse PFR, né, nos 5 minutos estava desconfigurando distorção no 5, com o terceiro toque da LTB intraday. Aqui na hora eu acabei não pegando, eu estava desconfortável, já estava meio que queimando a minha gordura que eu tinha feito nesse trade aqui do início do dia. Estava desconfortável por quê? Por conta da formação desse 9,50-20 com a formação desse candle de impulsão no final na VWAP. Então tinha travas, né, tanto para cima como para baixo, mas acho que foi erro meu, né, porque aqui fechou um PFR bem bacana nos 5 minutos e que acabou sendo o topo, novo topo do dia, né, e acabou entregando movimento. Esse movimento aqui, pessoal, vocês vão ver que eu não fiz nenhuma marcação em relação a este 1, 2, 3 com o realinhamento das médias em 2 minutos. Por que eu não fiz essa marcação deste candle gatilho? Foi um candle gatilho bonito, mas no momento eu estava desconfortável em vender aqui. Por quê? Porque o preço havia falhado essa estrutura de continuidade. Eu estava considerando este 1, 2, 3 como falha de continuidade deste pivô. Estava formando, né, esse pivôzinho aqui de queda no dia, mas como falhou esse rompimento, falhou a continuidade, eu fiquei desconfortável em vender aqui. Logo na sequência, o preço acabou ativando o pivô. Então a gente pode observar que houve ativação do pivô neste fechamento, porque o preço fechou abaixo. E aí sim o preço veio buscar ancoragem nas médias e configurou um candle de ignição bonito. Aqui no ponto 8, né? Ancorado na 20. Nesse momento, infelizmente, eu tinha ido trabalhar, então não consegui pegar mais nada de operação. Eu fiz uma operaçãozinha de risco justamente nessa falinha aqui, fiz uma operação de risco. Acabei não saindo nas médias porque eu estava somente com o contrato. Eu quis pagar para ver se por acaso aqui era falha de continuidade e buscasse uma correção maior. Acabei sendo estopado, então terminei levemente negativo no dia. A gordura que eu fiz no início do dia eu queimei inteiro nessas operações aqui de risco com stop curto. Mas enfim, na sequência acabou desenvolvendo dos gatilhos bem legais, ancorados na média de 20, tanto pelo 2 minutos como pelos 5 minutos. A gente pode observar que aqui foi um candle bonito. Aqui também tivemos a ancoragem na média de 20 do 5 com um candle de ignição bem bacana, bem bonito. Aqui a gente teve o rompimento de dojis pelos 5 minutos, ancorado pela 9, então foi bem bacana também, que tinha um risco de retorno legalzinho até para buscar as regiões de confluência, né, que tinha aqui o terceiro alvo com a VWAP semanal, pagava 150 pontos.
Então o preço acabou desenvolvendo um movimento, acabou ativando esse espelhamento, só que neste ponto 10 a gente teve uma defesa bem interessante com um volume bem expressivo no 7,6. Então aqui foi fundo do dia. Eu creio que eu não teria comprado aqui, mas enfim, eu trouxe só em fins de análise, né? Por conta desse volume, a gente pode observar que foi um dos maiores volumes da tarde. Então esse insight aqui pós a defesa na região de 7,6 foi um sinal de alerta bem bacana. E que pelos 5 minutos logo na sequência, pelos 15 minutos, estávamos configurando a distorção. Tinha distorção pelo 15 minutos. E o preço acabou desenvolvendo a correção. Chegando aqui no ponto 11, de forma esticada, eu não vi muito o que ser feito nesse meio tempo, né? Aqui acabou deixando impulsão e aqui nos gatilhos ancorados aqui na inversão nas médias menores, só que estava já na cara de um monte de média. A gente pode observar aqui pelo meu layout de médias que estava já um bololo de médias, e essas médias rosas são as médias dos 60, então estava na cara de médias importantes dos 60 minutos. E aqui no ponto 11, esse ponto 11 é o que? Um trade de resposta rápida pelo 15 minutos. A gente pode observar que o preço entrou fluxo nesse movimento, né, nessa correção, acabou rompendo a 9 e a 20 e chegou travando nessa 50 com 7,2 do 15 minutos, acabando desenvolvendo um tradezinho de resposta rápida da 50, pagou um retorno bacana. E logo na sequência, o preço acabou trabalhando, né? Não conseguiu desenvolver um movimento de queda de continuidade, acabou fazendo uma defesa. E essa defesa aqui a gente até teve um candle de PFR, né? Ancorado na 20 do 2 minutos. Trocando polaridade com a 200 rompida, só que ele foi na cara desse espécie de Twin Tower, então não teria feito muita coisa aqui, até porque estava caracterizando já divergência. Até nessa resposta rápida aqui pelo 15 minutos, a gente pode observar que tinha divergência já no micro, no 2 minutos. E logo na sequência o preço ficou trabalhando de forma lateral, então não teve muito mais o que ser feito. Esse foi o estudo de hoje, pessoal. Como eu comentei, eu não vou mostrar o meu... Se bem que eu comentei, né, no decorrer do vídeo eu falei o que eu fiz. Então, mas eu não vou mostrar aqui o meu resultado. Amanhã também não vou mostrar. Eu vou me organizar para todas as noites eu fazer o estudo, como eu vim comentando, né? Mas amanhã eu não vou conseguir, porque amanhã eu tenho culto. Amanhã eu tenho que chegar rápido aqui do trabalho e fazer o filtro das ações para participar da reunião. Logo depois que a reunião acaba, hoje eu vou ter que sair para a igreja. Então amanhã eu não vou fazer o estudo e provavelmente vou fazer o estudo somente no domingo de manhã. Então domingo de manhã até domingo meio-dia eu creio que o estudo de sexta estará no canal, beleza? Esse daí foi o estudo de hoje. Eu ainda estou um pouco nervoso com a quantidade de inscritos, mas eu creio que hoje, enfim, já teve uma melhora significativa em relação a ontem. Consegui trazer o estudo de forma mais fluida. E aos poucos a gente vai melhorando, pessoal. Mandem feedbacks. Agora que eu tenho bastante inscritos ainda, vou dar uma de youtuber, curtem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para não ficarem por fora de nenhuma atualização em relação a vídeos. Esse daí foi o estudo de hoje, pessoal. Deus abençoe a todos e a gente se vê amanhã, beleza?